Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova no templo. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Andavam com ele várias mulheres que o ajudavam a Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Queridos irmãos do sacerdócio, amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje somos convidados a mergulhar em duas grandes verdades do Evangelho: a generosidade que liberta e a missão inclusiva de Jesus, que acolhe, sobretudo, aqueles que estão marginalizados, estão à beira do caminho. Ambas realidades se entrelaçam com o testemunho de São Vicente de Paulo, que hoje acolhemos suas relíquias em nossa comunidade, e com a graça, justamente, de podermos olhar para ele, para a sua vida, para também colocar a nossa vida a serviço do Rei. Na primeira leitura, na carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo adverte contra o apelo do mundo, as riquezas, as vaidades, as discussões fúteis da vida, e a exortação a Timóteo busca, sem dúvida, e convida a buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor e a mansidão. Paulo nos lembra que nada levamos deste mundo, nada. É tudo vaidade, como nos diz o autor do livro. Deste mundo, o que fazemos, devemos fazer por amor a Deus e por amor aos irmãos. É isso que permanece. O cristão é chamado, então, a ser pobre de espírito, mas rico em compaixão, solidariedade, no serviço a Deus e ao serviço ao próximo. No Evangelho de São Lucas, nós vemos Jesus em sua itinerância do anúncio do reino. Ele sai, melhor dizendo, de uma cidade para outra, anunciando o mistério do amor do Pai, anunciando o reino de amor. Ele não faz isso sozinho, mas com os discípulos e com essas mulheres que, já curadas, tocadas pela graça de Deus, agora acompanham, sustentam e servem. Maria Madalena, Joana, Susana, mulheres que experimentaram a compaixão de Deus, a cura, a libertação, agora respondem com um compromisso fiel e generoso à voz do Mestre. Duas coisas gostaria de destacar. A cura pessoal precede muitas vezes o serviço generoso. Como não perceber isso na vida dessas mulheres? Quem experimenta de Deus se sente impelido a retribuir, dar de si a servir. Olhemos para a sogra de Pedro, que foi curada e logo se colocou a serviço. O papel das mulheres, não meramente espectadoras, mas colaboradoras ativas, sustentadoras do mistério eclesial com os seus dons e bens. Jesus valoriza essa participação. E desde Jesus, se nós formos olhar a nossa Assembleia, a maioria são mulheres que sempre se colocam a serviço.
Nesse contexto, a visita das relíquias de São Vicente de Paulo nos oferece o exemplo vivo. São Vicente é patrono, nós sabemos, das obras de caridade. Ele dedicou sua vida aos pobres, às instituições de assistência como hospitais, orfanatos, formação das irmãs para cuidar dos doentes. Ele viveu o desprendimento por causa do Evangelho, ajudou a reconfigurar a ação social na igreja, servindo com humildade, compaixão e um Evangelho prático, o amor prático na vida das pessoas. Nós sabemos alguns traços da sua vida. São Vicente nasceu em 1581 na França, depois tornou-se sacerdote, fundou a congregação da missão, Deus a graça e a presença do Padre aqui conosco, e junto com Santa Luísa de Marilac, as Filhas da Caridade. Ele organizou também a caridade nas visitas aos pobres, formação de pessoas, critérios de justiça e dignidade, cuidando ou mais excluído, cuidando daqueles, como dizia o Papa Francisco de saudosa memória, dos que estavam à beira do caminho, nas periferias. E vivendo num tempo de grandes desigualdades, a sua resposta de cristão não foi teórica, como muitas vezes nós temos a tentação, mas uma resposta prática. Ele mobilizou recursos, pessoas e coração apaixonado por Jesus para ir ao encontro do próprio Jesus nas pessoas dos mais pobres. Hoje, a presença das relíquias de São Vicente em nossa comunidade paroquial, em nosso vicariato, é muito mais do que um artefato histórico. É um sinal sacramental da comunhão com os santos, testemunhas da fé e de inspiração para a nossa ação concreta diante delas. Por isso, as relíquias evocam para nós e nos lembra de que nós também somos chamados, como um exemplo do santo, não apenas a admirar, mas sentimos a força da fé que atravessa o tempo. Ele sofreu, praticou, serviu. Nossa missão, meus irmãos, continua semelhante hoje. Quem ajuda, quem cura, quem caminha ao lado dos excluídos, está fazendo o que Cristo fez e nos enviou a fazer. E poderemos talvez então nos perguntar nesta manhã como nós podemos colocar em prática tudo isso, a vida de São Vicente, o Evangelho, na nossa vida pessoal e na nossa vida comunitária. Primeira coisa, devemos examinar-nos. Estamos apegados ao conforto, às posses, ao orgulho, ao nosso comodismo, ou somos generosos com o nosso tempo, com os talentos que o próprio Deus nos deu e com os nossos bens, como aquelas mulheres que colocaram tudo a serviço do reino? Prestamos atenção às pessoas que nos rodeiam, nosso município, que vive uma situação tão difícil de pobreza, diante dos doentes, dos marginalizados, dos pobres, dos desassistidos. Como nós nos envolvemos e como nós podemos ajudar? Inspira-nos sim a vida de São Vicente de Paulo, participar das obras de caridade, das pastorais sociais, acolher o outro como irmão e irmã, acolher o outro como o próprio Cristo, fazer o serviço como algo cotidiano de nossa vida, deixar que as relíquias que hoje recebemos despertem em nós então a gratidão por evocar a presença do Santo entre nós, mas também do compromisso evangélico. Rezar diante delas é pedir a intercessão com firme propósito concretos de viver a caridade,
de viver o Evangelho. Por isso, meus irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos chama, mais uma vez, a sermos generosos, sermos discípulos e missionários ativos, sermos solidários como aquelas mulheres do Evangelho e como São Vicente de Paulo. Que cada comunidade onde passam as relíquias possa renovar o compromisso do amor aos pobres, de serviço e desprendimento. Que a graça de Deus nos transforme, para que sejamos também nós hoje testemunhas vivas da bondade de Cristo, que continua a passar em nossas vidas. Por isso eu convido a rezar comigo. Senhor Jesus, que nos deste exemplos de fé, um exemplo de fé, serviço e amor pelos pobres, ajuda-nos a caminhar sem apego, a ouvir aquela voz interior, que nos incentiva a caridade, de São Vicente de Paulo, interceda por cada um de nós, para que inspirados em sua vida, sejamos canais da tua misericórdia. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.